4h40. Vamos agora até Brasília, porque as candidaturas coletivas não são uma novidade no processo eleitoral brasileiro. O primeiro registro das eleições é de 1994. Nas últimas eleições a modalidade ganhou mais espaço e também votos nas urnas. E nas eleições de outubro deve haver candidatura coletiva até para o Senado. A Camila Andrade tem mais informações sobre isso. Além do Senado, tem até governador propondo candidatura coletiva. Camila, boa tarde. Boa tarde, Marco, para você e para todo mundo que está com a gente aqui no RN Opinião. Pois é, né? A gente está falando de uma candidatura para o Senado. Essas candidaturas se concentram principalmente no Legislativo, mas do ex-governador, o Olívio Dutra, do PT, que anunciou que vai compartilhar então o seu mandato com outros 2 nomes. Só que ele ainda não anunciou quais serão esses nomes. A gente tem a especulação aí de um deles, que é o Roberto Robaina, do PSOL. Então, nesse caso, como houve o anúncio prévio, sem a indicação de quem seriam, a gente pode estar falando, inclusive, do uso dessas candidaturas coletivas para acomodar algumas alianças políticas. Mas vamos mais a fundo tentar entender o que são essas candidaturas compartilhadas ou coletivas. Como você disse, elas surgiram lá em 1994, inicialmente para cargos de vereador, e foram crescendo de forma exponencial. Por exemplo, entre o ciclo de 94 e 98 foram 2 chapas. Aí, se a gente analisa os ciclos mais recentes, de 2012 a 2014 foram 7. 2016 e 2018, 96. E só em 2020, então o início desse ciclo que a gente está vivendo atualmente, nas eleições municipais, a gente teve 257 candidaturas compartilhadas. Por que será que esse crescimento exponencial tem sido registrado? Alguns especialistas falam que é justamente o reflexo da insatisfação de nós, eleitores. Porque, de fato, quando a gente vota num vereador, num deputado estadual, num deputado federal, o que a gente quer é que esse representante de fato nos represente. Então, que ele vote conforme a nossa ideologia, a nossa crença, o que a gente espera para a educação, para a saúde, que ele resolva problemas por meio de propostas de projetos de lei que existem lá no nosso bairro, na nossa cidade. Mas quando isso de fato não acontece, a gente ouve essas promessas e aí quando ele assume esse mandato, sequer consegue manter esse canal de comunicação com os cidadãos, a gente se sente abandonado. Então, essas candidaturas coletivas serviriam como uma forma de não romper esse elo. A gente tem inclusive um caso que é bastante interessante e recente, que é da cidade catarinense de Rio do Sul, que fica aí no Alto Vale do Itajaí. O Moacir Vieira, que é um vereador do MDB, foi eleito, ele divide o cargo com outras 100 pessoas. E como é que isso funciona na prática? Na prática, todas essas pessoas podem, de fato, participar do processo decisório, então, de comissões, das próprias sessões da Câmara de Vereadores, assim como da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, só que existe um único representante. Então, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, reconheceu o crescimento exponencial desse tipo de candidatura e, inclusive, permitiu, numa decisão agora de dezembro de 2021, então do final do ano passado, que quando você vai votar ali na urna, apareça que aquele candidato em específico faz parte de uma candidatura que é coletiva, mas apesar disso precisa ter um nome que é representante. Por isso tem especialistas que também falam que do ponto de vista jurídico a gente está falando de assessores, porque vai ser um único candidato que vai aparecer ali como nome oficial, que vai votar representando todo esse grupo, então, portanto, vai aparecer ali no telão dos votos e, claro, que vai receber o salário. Seriam eles assessores ou seriam eles, de fato, co-vereadores, co-deputados e participariam igualitariamente desse processo decisório, quem sabe até da divisão desse recurso, porque isso não fica bem claro, né? E seria isso uma tendência simplesmente de reacomodação do sistema político ou um reflexo da necessidade de mudança justamente por conta da insatisfação dos eleitores? É um processo que a gente vai ter que analisar mais de perto, mas de fato esse crescimento é exponencial e a gente vai ter que observar agora o resultado das eleições de 2022 para ver como isso se comporta e também analisar qual que é o resultado prático de todas essas candidaturas coletivas que tiveram sucesso nas urnas, né, Mark? É isso, Camila, é isso. É uma novidade, por mais que não seja uma novidade propriamente dita, né? Trouxemos aqui a informação que desde 94 já tem essa modalidade, ainda causa estranhamento em muitas pessoas. Vamos ver como é que isso vai se dar na prática. Mas a lei eleitoral, Camila, como você já até explicou bem, ela prevê candidatos. Então, até fez-se essa flexibilização, mas os coletivos acabam funcionando na prática, mas tem que ter ali um nome para que seja o responsável
pelo gabinete, pelo mandato, enfim. Mas é uma modalidade que vem crescendo e a democracia ela vai se reinventando. Vamos ver como é que isso vai se dar nestas eleições agora. No Paraná não tem muito sucesso não, Escola. São poucos casos. Acho que tem um caso de um mandato coletivo na Câmara de Ponta Grossa, algo assim. Não recordo de algo maior, né? Nem os partidos de esquerda aqui, por exemplo, em Curitiba, implementaram essa novidade. Não conseguiram eleger, pelo menos, esses mandatos coletivos para a Câmara aqui da capital ou em outra cidade maiorzinha aí. Olha só, ainda falando de eleições,